O que as pessoas parecem amar tanto quanto competições de canto? Que tal musicais de jukebox, ou talvez filmes estrelados por personagens antropomórficos adoráveis? Bem, a Illumination conseguiu combinar os três em uma franquia de filmes que pode ser resumida em uma palavra: Sing. Com a sequência acabando de chegar aos cinemas, decidimos analisar os personagens de Sing e Sing 2 para ver quem é puro e bom, e quem é tão agradável quanto uma nota desafinada. Eu sou o Caio, do Wicked Binge, e este é Sing e Sing 2, personagens do bom ao mal. Como de costume, começamos pelos personagens mais puros e nobres antes de seguir para os demais. Esses personagens são os bons. Facilmente conquistando nossa medalha de ouro do bem está Mina. Apesar do medo de palco esconder seus talentos de canto, seu grande coração sempre foi evidente. Ela é uma garota incrivelmente gentil e amável, e sempre é vista sendo amigável e bondosa com os outros. Ela costuma fazer doces para tentar animar os outros, como ela tenta fazer com Buster. Falando em Buster, embora ela quisesse tentar conseguir outra audição, Mina ainda está disposta a ajudar nos bastidores quando Buster pede para ela. No clímax do primeiro filme é o talento de Mina como cantora, assim como sua disposição em tentar e o incentivo e inspiração que ela dá a Buster, que levam o grupo do teatro a conseguir ter sucesso no show. Embora ela possa não ser heróica no sentido tradicional, Mina é definitivamente a mais pura de todo o elenco de Sing. Por isso, sentimos que tínhamos que dar a ela o nosso primeiro lugar. Estamos dando a medalha de prata do bem para Rosita. Embora ela originalmente sonhasse em ser cantora, ela abriu mão desse sonho para ser uma dona de casa dedicada e mãe de 25 porquinhos. Assim, vemos que Rosita é uma trabalhadora incrivelmente dedicada, e embora ela abandone suas tarefas domésticas para participar do show, ela se certifica de primeiro criar uma máquina para cuidar da família. Claro, a máquina realmente apresenta defeito, mas isso não foi culpa da Rosita. Rosita também age como a mãe do grupo, como ao confortar a Ash após o término do namoro. Seu ato mais heróico foi salvar a vida do Buster no clímax do segundo filme, se esforçando para superar seu medo de altura para que Buster não se machucasse. Então é isso, Rosita também pode ser bem corajosa. Ela merece estar em uma posição alta na nossa lista pelo trabalho duro. Gunther, outro personagem porco, recebe nossa medalha de bronze do bem. Gunther não é apenas um dos personagens mais divertidos do filme, mas também um dos mais positivos. Assim como Mina, Gunther tem um coração puro e parece incapaz de maldade. Durante todo o primeiro filme, Gunther incentiva Rosita e tenta ajudá-la a se sentir mais à vontade com a dança. Ele tenta ajudá-la a se soltar e perder as inibições para que ela possa liberar seu próprio estilo de poder suína, e é simplesmente um grande amigo para ela. Gunther até se oferece para cuidar dos 25 filhos da Rosita em um dos curtas do disco Versátil Digital. Não é uma tarefa fácil, mas ele faz isso sorrindo. Resumindo, Gunther é um cara legal em todos os aspectos e apesar de ser um pouco avoado, isso não diminui muito seus pontos. Depois vem a cantora punk de cabelo espetado, Ash. Teria sido fácil demais fazer de Ash alguém distante, ou alguém que achasse que era descolada demais para conviver ou ajudar seus colegas competidores. Felizmente, Ash tem um coração muito bom, por baixo de todos aqueles espinhos. Embora alguns a descrevam como uma adolescente mal-humorada, ela é tão parceira de equipe quanto o resto da turma. Ela incentiva Buster a continuar o show mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo em carreira solo, Ash nunca esquece os amigos. Ela se destaca no segundo filme, especialmente nas cenas com Calloway. Como ela é compreensiva e encorajadora. Enquanto muitos personagens adolescentes podem cair no clichê de serem maldosos e sarcásticos, Ash felizmente não cai em nenhuma dessas armadilhas. Seguindo em frente temos Ed Noodleman. Ed é o melhor amigo de Buster e mesmo sem sempre acreditar nos planos dele, está sempre ao seu lado. Embora ele possa ser extremamente preguiçoso às vezes, graças ao seu estilo de vida mimado, Ed realmente não vacila quando se trata de ser amigo de Buster. Ele oferece um lugar para Buster, e quando Buster precisa lavar carros para sobreviver, Ed se dispõe a ajudar a secá-los, o que foi muito gentil. Vamos lá, você lava, eu seco. Mais tarde, ao decidir participar do show, Mina conta com Ed como assistente de palco, que ajuda a organizar o evento. Ele pode não ser artista, mas ainda é incrível. Depois temos a assistente idosa do Buster, Donna Crowley. Caindo no estereótipo da velhinha excêntrica, Donna Crowley pode ser um pouco avoada e também bastante desajeitada.
Mas embora tenha sido o erro dela que fez o panfleto dizer $100 mil em vez de apenas 1.000, isso realmente foi só um acidente, e ela ficou extremamente arrependida por isso. Mesmo sem compartilhar as paixões de Buster, Crowley faz de tudo para ajudá-lo. Isso demonstra sua lealdade a Buster, ficando feliz ao lado dele mesmo após a destruição do Teatro Moon. Crowley ainda reserva tempo para ensinar Johnny a tocar piano, mesmo que isso tome horas do seu tempo livre. Embora às vezes ela possa ser vista como um problema por causa de todos os seus erros, em termos de personalidade e moralidade, ela realmente é uma das melhores funcionárias que alguém como Buster poderia desejar. Agora apresentamos outro personagem mais novo, Nushi. Ela é uma Lince das ruas e uma dançarina incrível. Por isso, não é surpresa quando Johnny procura Nushi para pedir ajuda. Embora ela o veja como um esquisitão no começo, não demora muito para concordar em ser a treinadora de Johnny, e ela é paciente e gentil enquanto o ensina. Durante a grande apresentação de Johnny, é ela quem o incentiva a continuar quando parece que ele vai fracassar. No geral, ela é uma amiga super solidária e ótima. E sobre o Johnny, vamos avaliá-lo a seguir. Apesar de fazer parte de uma família de gangsters, Johnny é um bom garoto no fundo. Ele não tem interesse em cometer crimes, e apesar de ser literalmente um gorila, ele é na verdade bem gentil e bondoso, embora um pouco desajeitado. Johnny, porém, às vezes é imprudente e já causou um grande engavetamento de carros. Ele quase roubou o prêmio no primeiro filme, mas parou ao saber que Buster via potencial nele. Mesmo planejando usar o dinheiro roubado para tirar o pai da cadeia, não foi um grande momento para ele. Mas mesmo com esses defeitos notáveis, a bondade de Johnny ainda consegue se destacar. Em seguida, temos outro personagem novo, a lenda do rock Clay Calloway. Antigamente uma lenda do rock, Clay se isolou do resto do mundo após a morte de sua amada esposa. Por causa disso, Clay às vezes pode parecer um pouco rude, um pouco antissocial e um tanto hostil. No entanto, ele nunca chega a ser realmente um idiota por causa disso, mesmo que às vezes acabe sendo ríspido com os outros. Ele acaba levando as palavras de Ash a sério e ajuda o grupo com o show deles, o que mostra que ele pode ser altruísta. Ele até incentiva Buster a ficar, nada mal para um velho astro do rock. Encerrando o nível dos bons, finalmente chegamos ao koala que começou tudo, Buster Moon. Apesar de todo o seu otimismo e incentivo, Buster também pode ser um pouco sorrateiro, insensível e nem sempre exatamente honesto. Ele tem o mau hábito de prometer mais do que pode cumprir, um hábito que ele mantém na continuação quando promete ter Calloway em seu show antes mesmo de ter falado com ele. Buster pode ser insistente com seus artistas, pedindo que aprendam novas habilidades ou os pressionando a seguir um gênero musical. Bingo! Princesa Popstar! Vale notar que ele roubou energia elétrica para o teatro no primeiro filme, e apesar do erro do panfleto não ser culpa dele, continuou mentindo sobre isso. Buster realmente não é muito honesto. Porém, ele é gentil e encoraja artistas e funcionários, mostrando um coração mais bondoso que maldoso. Ele poderia ser mais moral, mas Buster ainda entra na nossa lista dos bons. Com esses personagens fora, vamos focar nos mais neutros ao entrarmos na nossa área cinzenta. Vamos começar este nível com Nana Noodleman. Ela é a avó do Ed e uma cantora talentosa que inspirou Buster em seus dias de glória. Ela é um pouco snob e reservada, difícil de impressionar. Nana ainda tem um coração sob toda aquela lã. Embora tenha levado um tempo para Buster conquistar o respeito dela, ela acabou dando esse respeito a ele quando ele e seus cantores conseguiram impressioná-la. Depois disso, Nana compra o teatro, permitindo que Buster continue com seu sonho. Também vemos Nana continuando a apoiar Buster na sequência, incentivando-o depois que ele e seu elenco são rejeitados por um agente de talentos. Apesar de ter se tornado mais gentil do que parecia, ainda consideramos que seus insultos ao sobrinho e a postura durante grande parte do primeiro filme justificam mantê-la no nível cinza. Depois, Suki, caça-talentos da Crystal Entertainment, ela inicia como uma agente de talentos arrogante, chegando a abandonar o show de Buster antes do segundo ato, alegando que não são bons o bastante. No entanto, quando a equipe começa a trabalhar com a Crystal Entertainment, Suki começa a amolecer bastante. Ela também acaba sendo quem liberta Buster do armário depois que Jimmy o tranca lá dentro, dizendo para ele sair de Red Shore City enquanto pode. No final, vemos Suki apoiando Buster e seus artistas, realmente ajudando-os em seus esforços para conseguir mais apresentações em grandes teatros. Apesar de inicialmente indiferente, foi bom ver Suki mudar e virar aliada.
Ficando um pouco mais alto que o esperado, o próximo é o Porsche Crystal. Como o sobrenome sugere, ela é filha de Jimmy Crystal, de quem falaremos em breve. Ela começa como uma estrela um pouco exagerada e pode ser um tanto dramática. O colapso de Porsche ao pensar que foi demitida também põe a vida de Buster em risco. No entanto, não podemos culpar totalmente Porsche por isso, já que foi um erro da própria Porsche e ela nunca pediu ao pai para se vingar de Buster por ela. Felizmente, ela também perdoa facilmente e fica mais do que feliz em participar do show no clímax do filme. Ela acaba não sendo tão princesinha mimada quanto pensávamos. Surpreendentemente, é aqui que encontramos o pai de Johnny, o Big Daddy. Ele lidera uma gangue guerrilheira, e apesar de ser criminoso, não o vemos como maligno, pois Big Daddy e seu grupo se restringem a assaltos a bancos. Mesmo assim, ele pode ser severo e duro com Johnny, embora ainda se preocupe e não queira ser maldoso. Ele relevaria o atropelamento acidental por Johnny, focando mais em como Johnny aumentava a velocidade nos treinos de fuga. Ele chegou a renegar Johnny por um tempo, mas ao perceber o talento do filho, Big Daddy se desculpou e passou a apoiar os sonhos de Johnny como cantor. Ele não tem um papel muito grande na sequência, mas vemos Big Daddy e sua gangue na apresentação final, onde eles conseguem impedir Jimmy e sua equipe de segurança de entrarem e interromperem o show. Assim, sabemos que Big Daddy cumpriu sua promessa e é ótimo ver que ainda apoia seu filho. Conseguindo ficar fora do nível ruim por um triz, temos Mike. Mesmo pequeno, ele tem personalidade marcante, conquista com voz franca ao estilo Sinatra e mantém atitude arrogante. Por isso, Mike costuma ser rude e frequentemente insulta os colegas competidores. Ele também não é o cara mais moral que existe, já que frequentemente trapaceia no carteado e simplesmente pega o dinheiro quando é pego. No entanto, não podemos realmente chamá-lo de vilão ou mal, mesmo que ele seja um idiota. Embora ele não tenha problemas em jogar insultos casualmente, Mike nunca tenta realmente machucar as pessoas ou sabotar sua concorrência. Ele mostra respeito por Mina ao se impressionar com seu canto e demonstrar preocupação com ela, mesmo tendo se atraído primeiro por sua aparência. É realmente uma pena que nunca tenhamos visto Mike crescer, além de sua personalidade arrogante na continuação. Dito isso, é hora do número musical do vilão. Esses personagens são os maus e perversos. Decidimos dar nossa medalha de bronze do mal para a máfia dos ursos russos. O primeiro Sing tinha apenas 2 vilões, o banco tentando tomar o teatro e o trio de ursos mafiosos. Como a representante do banco só fazia seu trabalho e foi paciente, achamos que os ursos eram os verdadeiros antagonistas. Como ameaçaram comer o Mike antes de tentar roubar o prêmio em dinheiro para si mesmos. Com isso, eles acabam sendo parcialmente responsáveis pela destruição do teatro. Depois que Mike parece escapar com sua namorada, um dos ursos os alcança. O que torna isso particularmente notável é que não vemos Mike novamente no final do filme com o resto do elenco, nem ele aparece na sequência. Não podemos afirmar com certeza que os ursos conseguiram realmente comer Mike, se vingando de uma vez por todas, mas a sugestão já é suficiente para colocá-los na lista. Nossa medalha de prata do mal vai para o severo Klaus Klickenklober. Ele é o tipo de professor que ninguém queria. Quando se trata de dança, ele exige perfeição e tem pouquíssima paciência para o fracasso. Apesar de Johnny obviamente estar dando o seu melhor, ele continua pressionando e rebaixando ele por seus erros. Resumindo, esse cara é um péssimo professor. O que realmente o eleva ao status de vilão, no entanto, são suas ações durante o clímax do segundo filme. Durante a batalha de dança, Johnny assume o lugar do parceiro original e tenta sabotar a apresentação do gorila. Sem o incentivo da Anushi, Klaus teria arruinado a da apresentação e talvez a carreira de Johnny. O que o impede de cair mais é que, após Johnny provar que ele estava errado, ele finalmente passa a respeitá-lo. Por fim, a medalha de ouro da maldade vai para Jimmy Crystal. Como o principal vilão da sequência, ele é dono da Crystal Entertainment. Focado só na reputação, Jimmy pode ser muito intimidador, duro e cruel, até com a própria filha. Isso atinge outro patamar quando Jimmy cumpre a promessa de jogar Buster do telhado. Mais tarde, quando Porsche volta ao show, Jimmy tenta forçá-la a desistir, se importando mais com sua imagem do que com a felicidade dela. Jimmy então tenta matar Buster uma última vez antes de ser preso no final do filme.
Simplificando, o Jimmy é tão implacável quanto possível, praticamente sem nenhum atributo positivo. Ele nem tem uma boa desculpa para buscar Buster, ao contrário dos ursos com Mike. Essas qualidades o tornaram o candidato ideal ao título de personagem mais malvado de Sing. Conte nos comentários se concorda com nosso ranking e o que devemos abordar depois. Ative o sininho e confira nossa playlist Bom ao Mal, onde analisamos a moralidade dos personagens dos seus desenhos, séries e filmes favoritos. Mas principalmente continue malvado.